Olá, meus seres de luz! Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, é o que todo mundo sempre me perguntou lá no meu Instagram, que é o jejum intermitente. Se você tem curiosidade e vontade de saber mais sobre isso, fica aqui até o final. Mas não esquece de já deixar teu like para você não esquecer, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo, ativa a notificação, compartilha para todo mundo e pode comentar aí, vamos a nossa hashtag Bora Querer, tá certo? Vamos começar. Primeiro, o que é a definição? O que seria o jejum intermitente? O jejum, no caso, né? É a prática é a privação voluntária de comida, né? De alimentação. Eu fico sem comer porque eu quero. É voluntário, por vontade própria. Certo? Então eu não posso ingerir nenhum tipo de comida, nada que tenha macronutrientes. O que são os macronutrientes? As gorduras, que são os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Eu não posso ingerir nenhum alimento que contenha qualquer um desses três macronutrientes. Então, basicamente, eu só posso ingerir chá, café e água. E chá e café sem adoçar, sem usar nenhum tipo de adoçante, certo? Água, chá e café. Então, o jejum, você só pode consumir esses três líquidos. Nenhum outro tipo de comida. Aí você me pergunta, mas e o óleo de coco? Mas o TCM? Eu já vi em alguns lugares que pode ser utilizado durante o jejum. Veja, por definição, o jejum é você não ingerir nenhum tipo de macronutriente. Se você consome óleo de coco ou TCM, você está ingerindo gordura, que é um macronutriente. Então, você estaria quebrando o seu jejum fisiológico. Mas existe o jejum metabólico, que é aquele onde eu não tenho a ativação, o aumento da insulina, certo? Então, se eu não estou ativando o hormônio insulina, eu permaneceria teoricamente de jejum, que é o que acontece quando eu consumo alimentos que são gordura, que é o óleo de coco e o caso do TCM. São basicamente gordura pura ali. Então, não tem ativação de insulina, então eu permaneço no jejum metabólico, certo? A diferença entre os dois é basicamente essa. Mas entenda, por definição, jejum você não pode consumir nenhum tipo de macronutriente. Então, o que a gente já viu em relação às religiões, né? Que é onde tem a prática mais intensa, mais antiga de jejum, que são nas religiões. Não é com objetivo de emagrecimento, certo? Quando você faz jejum religioso, que o Ramadã, esses jejuns que tem na própria religião católica, a maioria ou quase todas deve ter alguma prática de jejum. Porque o princípio básico é você dominar os seus instintos, suas emoções, seus vícios, suas vontades. Então é por isso que existe essa prática do jejum. Porque se eu não consigo dominar o meu instinto mais básico, que é a fome, eu não consigo controlar mais nada na minha vida, não é mesmo? Então é por isso que existe o jejum dentro das religiões. O objetivo nas religiões não é emagrecimento, não é saúde, não é nada. É só realmente dominação, é o domar esse meu instinto, esses meus vícios, esses prazeres mundanos, certo? Então quais são os tipos de jejum que existem? Quais são os protocolos? Eu não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar longo, porque o jejum é um tema realmente extenso, longo, então eu vou ser o mais básica possível aqui pra vocês, tá bom? Mais dúvidas, qualquer coisa, deixem nos comentários que eu respondo tudo. Já deram like? Tô ligada em vocês, viu? Então vamos lá, os protocolos. Primeiro existe o de 12 horas, que é aquele pra quem tá iniciando, né? Pro iniciante, que seria na verdade o que todo mundo deveria fazer, que é passar 12 horas sem se alimentar. Porque, veja, como é que tá o mundo hoje em dia? A gente come o tempo inteiro, a gente tá o tempo todo socando comida dentro da gente. Então, nosso corpo, nosso organismo, não tem tempo para fazer mais nada além de digestão. Ele passa o tempo inteiro fazendo digestão. Quando ele tá terminando de digerir a refeição que você comeu, você vai e come de novo. Você vai e come de novo. Então, o corpo não tem tempo para fazer mais nada que não seja digestão. Então, quando eu passo pelo menos, no mínimo, 12 horas sem me alimentar, eu tô dando tempo pro meu corpo fazer outra coisa. Que seria basicamente o meu tempo de sono, o tempo que eu estou dormindo. Veja, se eu me alimentar às 8 da noite, fazer minha última refeição às 8 da noite, aí eu vou me alimentar no outro dia às 8 da manhã. Passei 12 horas sem comer, certo? Então, esse é o princípio, é o início de tudo, para quem quer fazer. Aí tem de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas. Quanto mais tempo eu passar em jejum, mais benefícios dele eu vou colher, certo? Isso é óbvio. Quanto mais tempo de jejum, mais benefícios. Então, até o de 18 horas,
recomendo que pode sim ser feito todos os dias. Passou de 18 horas, você faz de 2 a 3 vezes na semana. Vai fazer 20 horas, 22 horas, 24 horas, faz 1 ou 2 vezes, 3 vezes no máximo na semana. Não faz todos os dias. Mas se você for fazer até 18 horas de jejum, sem se alimentar, então você pode fazer todos os dias tranquilamente. Claro, desde que, quando você for se alimentar, você se alimente de forma correta. Uma alimentação com qualidade, que vai suprir a sua necessidade de micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerais, de tudo. Certo? Uma alimentação correta. Desde que essa alimentação seja legal quando você for comer, então não tem problema nenhum fazer o jejum todos os dias. Aí tem protocolos de fazer de 500 a 600 calorias de 2 a 3 vezes na semana, você consumir apenas 500 calorias, isso é muito pouco, minha gente. Pra quem sabe, quem é acostumado a estar contando calorias nos alimentos, sabe que isso é muito pouco. Então, isso seria feito de 2 a 3 vezes na semana. Também tem o que você fica 2 dias inteiros sem se alimentar e passa 5 dias se alimentando normalmente. Esse eu nunca indico pra ninguém, certo? Fazendo até 18 horas por dia, tá maravilhoso. Se quiser fazer mais, faz 2 a 3 vezes na semana, que é suficiente também. Ok? E falando em emagrecimento, minha gente, no caso do jejum para emagrecimento, o que é que vai fazer a gente emagrecer? É o déficit calórico. Eu ingerir menos calorias do que aquilo que eu gasto. Eu tenho que estar com um menuzinho no final, uma continha negativa no final do meu dia, no final da minha semana. Se não tiver déficit calórico, independente de você fazer jejum ou não, não vai ter emagrecimento. Certo? Entendam isso. Se você não tiver um déficit energético calórico, não vai ter emagrecimento. Mesmo que você faça jejum. Ah, eu tô fazendo jejum, mas quando eu vou comer, eu como tudo totalmente errado, totalmente desequilibrado, como calorias a mais do que a minha necessidade, então eu não vou ter emagrecimento. Não vai ser o jejum por si só que vai me fazer emagrecer. É isso que muita gente se confunde. Acha que só praticar o jejum e comer do jeito que bem entender quando for se alimentar, vai emagrecer. Mas não vai. Então, o jejum tem que vir acompanhado de um déficit calórico energético. Então, para isso, o jejum vai auxiliar essa continha negativa no final da semana, certo? Para quem se adapta bem, para quem consegue fazer. Então, o jejum não é superior a nenhuma outra estratégia em relação ao emagrecimento. Ele vai ser um a mais, uma estratégia a mais, certo? Mas é igual às outras. Então, como iniciar o jejum? Quando eu for começar a fazer, como é que eu devo iniciar? Tô comendo tudo errado agora, aí vou e amanhã, pum, vou fazer jejum. Não faça isso. Pode ser que dê certo, pode. Mas a grande chance de não dar certo. Porque você vinha com a alimentação toda errada, tava com o pico de insulina lá em cima o tempo inteiro, se entupindo de carboidrato refinado, tava insulina alta, alta, alta. Aí de repente você decide que não vai mais comer. No outro dia você passa 18 horas sem se alimentar. Tua insulina vai cair. O que é que acontece? Você vai se sentir mal, porque foi de uma vez, você vai ter os efeitos colaterais dessa queda de insulina. Que o que é que acontece quando a insulina baixa? Nós vamos ter também uma diminuição da nossa retenção hídrica, dos líquidos, porque eu vou liberar mais sódio e água. Em vez de eu reter, quando a insulina está alta, a gente retém mais água e mais sódio, mais sal, por assim dizer. E quando a insulina está baixa, eu tenho a liberação desse excesso, né, de sódio e de água. Então, você vai perder muito líquido no início. Tanto é que muita gente experimenta isso na low carb, na cetogênica. Tem essa perda muito grande inicial de líquido, certo? E isso, como você perde muito rápido, muito sódio, você vai ter efeitos colaterais, que é o quê? Aquele cansaço, aquela fadiga, aquela dor de cabeça, aquela náusea, que você jura que é falta de glicose, né? Ai, meu Deus, isso não é pra mim, low carb não é pra mim, jejum não é pra mim, cetogênica não é pra mim, porque eu fico logo passando mal porque tá faltando glicose no meu organismo. Não é falta de glicose, é falta de sódio, dos eletrólitos, dos minerais, que você perde em grande quantidade no início, certo? Que é o que a gente chama da tal gripe low carb. É isso que acontece. Esses efeitos que você sente é só porque você está perdendo muita água e muito sódio. Por isso que é importante repor a quantidade de líquido e também do sódio na sua alimentação para você sentir menos esses efeitos, tá bom? Então, por isso que é importante a gente primeiro organizar a nossa alimentação. Faz uma low carb, faz uma cetogênica, fica comendo comida de verdade, tira os industrializados, diminui os industrializados. Que isso vai te auxiliar quando você for começar a prática de jejum. E sempre começar com o menor tempo possível, né? Com 12 horas e aumentando semanalmente. Não é de um dia para o outro. Vou organizar minha alimentação hoje, amanhã eu já começo o jejum. Não. Dê tempo para o seu corpo se acostumar com o seu novo hábito, com a sua nova estratégia, com o seu novo estilo de vida. Dê tempo para o seu corpo. Certo? O que comer depois do jejum? Né? Como é que eu vou quebrar o meu jejum? O que é que eu tenho que me alimentar? O ideal é que você coma alimentos fontes de gorduras
e proteínas, certo? Para você continuar perdurando os efeitos benéficos do jejum. Que um desses efeitos é o quê? É o aumento das minhas enzimas lipolíticas, que são as enzimas que quebram gordura. Eu tenho um aumento dessas enzimas durante o jejum. Então, se quando eu for quebrar o jejum eu comer uma fonte de gordura, isso vai me auxiliar a manter esse benefício por mais tempo, por mais algumas horas, alguns minutos que seja. Mas quando eu for me alimentar, o ideal é que eu quebre esse jejum com alguma fonte de gordura. Aí pode ser o quê? Um ovo inteiro, o ovo com a gema, que a gordurinha tá na gema, tá? Vamos perder o medo da gema. O ovo inteiro, queijos, abacate, coco. Ou eu posso fazer uma salada e colocar azeite e botar o frango, a carne, o peixe, o que for. O whey com a pasta de amendoim. Um leite vegetal, leite de amêndoas, leite de castanha, certo? Tudo isso vai auxiliar quando você for voltar a se alimentar depois do período de jejum, do tempo de jejum. E os benefícios que o jejum traz para a saúde são inúmeros, né, minha gente? Diminuição do estresse oxidativo, aumento da neuroplasticidade cerebral, eu vou ter uma melhor cognição, uma melhor memória, vou prevenir contra doenças como Alzheimer, como Parkinson, contra o próprio câncer, né? Vou ter autofagia das células, que é minhas células que estão defeituosas vão se autodestruir, aí talvez aquela doença que eu fosse ter por causa daquele gene defeituoso eu não vou ter mais. E são um dos benefícios, que foi até o médico que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, né? Foi com a descoberta dessa autofagia durante o jejum. Aumento de adrenalina e noradrenalina, que vai auxiliar na minha queima, na minha quebra de gordura, na lipólise, certo? A maior formação de corpos cetônicos, que vai me auxiliar na diminuição da grelina, que é o hormônio da fome, ou seja, a longo prazo eu vou ter uma diminuição da fome. Não é que eu comecei a fazer o jejum, hoje amanhã eu já não sinto mais fome. Eu vou ter essa diminuição se eu continuar essa prática do jejum por muito tempo, a longo prazo. E isso, eu que sou uma pessoa que já faço muito jejum, realmente acontece. A longo prazo, você tem uma diminuição da sua fome, que é totalmente modulada hormonalmente, né? Deixa eu ver o que mais. Vai ter um aumento em relação às pessoas que ficam com medo da perda de massa muscular, né? Vai ter um aumento do GH, que é o hormônio do crescimento, certo? Então, vai prevenir essa perda dessa massa magra. Não quer dizer que você vai ganhar massa magra no período de jejum, não vai, mas vai diminuir a perda, certo? O que acontece que essa perda muscular vai acontecer em qualquer tipo de dieta que você for fazer. Qualquer restrição calórica que você faça vai ter uma perda. Algumas vai ter mais, outras vão ter menos. Mas é claro, se você fizer da forma correta, mas você vai prevenir essa perda de massa muscular. E um dos benefícios do jejum para manter essa massa muscular é o aumento do GH que acontece, certo? Em relação à performance, muita gente pergunta, eu vou conseguir ir para academia treinar normalmente em jejum? Sim, você consegue treinar normalmente em jejum, claro, desde que você já esteja adaptado. Mas se você quer treinar em jejum, eu recomendo que você faça isso logo pela manhã. Você acordou e bota sua roupinha de academia e vai malhar. Se você for fazer um exercício aeróbico, um esteiro, uma bicicleta, até 60 minutos, você não tem uma diminuição da sua performance. Se passar de 1 hora, você já começa a ter uma diminuição no seu rendimento na academia, certo? Se você for em jejum. Por que eu recomendo que faça logo pela manhã, se for em jejum? Porque os nossos estoques de glicogênio muscular vão estar cheios, né? Que a gente se alimentou à noite, foi dormir e não gastou aquele glicogênio muscular. Então, você vai gastar esse glicogênio quando você for fazer esse exercício no período da manhã, né? Quando você for para academia assim que acordar. Então, você não vai ter essa diminuição de performance, certo? Na musculação também não tem. Mas se você deixa para ir à tarde, eu tô passando o dia inteiro de jejum e vou para academia durante a tarde, por exemplo, 2 horas da tarde ou à noite, 6 horas da noite, e tô aqui de jejum o dia inteiro. O que acontece? Eu passei o dia me movimentando, eu subi a escada, eu andei, eu fui no mercado, eu fiz tudo. Então, eu tô gastando minha reservinha de glicogênio muscular. Então, quando eu for pra academia, eu já vou estar mais cansado. Eu não vou ter essa reserva para me auxiliar. Então, pode ser que minha performance realmente tenha uma queda nesse momento. Mas se você for fazer pela manhã, assim que acorda, aí é legal, aí já é benéfico, já ajuda a você não ter essa queda, essa diminuição no seu treino, na sua performance no treino, certo? Se você for querer fazer durante o dia, ou no final do dia, ou à tarde, você passa de 2 a 3 horas sem se alimentar antes de ir para o treino, que já ajuda também, certo? Se alimentou agora, por exemplo, e daqui a 2, 3 horas é que eu vou para academia, aí tá ok também, tá bom, queridos? Então, quem tem objetivo, quem não tem objetivo de emagrecimento, tem objetivo de ganhar massa muscular, o jejum não é uma estratégia tão legal, certo? Não vai ajudar você a ganhar massa muscular.
Mas se você quer ter os benefícios, todos os outros benefícios que o jejum traz para o nosso corpo, né, de prevenção de doenças, de melhora de cognição, você pode fazer a prática do jejum, faz 2 vezes na semana, que não vai te causar tanto, a caneta ia caindo aqui, que não vai te causar tanto prejuízo no seu objetivo de ganhar massa muscular, certo? Porque, vamos pensar, se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso do quê? De um superávit calórico. Eu tenho que consumir mais calorias do que o que eu preciso, para eu poder ter esse ganho de tecido, esse ganho de músculo. Então é justamente o objetivo contrário de quem quer perder peso, que eu preciso ter um déficit calórico, eu tenho que ter menos calorias entrando. Por isso que as coisas não casam. Primeiro você tem que fazer uma coisa, depois você faz outra coisa. Então o jejum, ele é legal para quem quer perder peso, mas não é essencial. Se você quer fazer a prática de jejum, ótimo. Sempre tente fazer com acompanhamento, para evitar diminuir os erros que possam ocorrer, né, para você entender tudo que está acontecendo. Então faça com acompanhamento médico, nutricionista. Se você tem alguma doença, se você é diabético, principalmente, você precisa fazer com acompanhamento. Não é para fazer sozinho, certo? Que a chance de dar errado é grande, porque você sim pode ter uma hipoglicemia e passar mal, muito mal mesmo, entrar em coma e tudo mais. Então tem que fazer com acompanhamento, tá bom? Se você não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, não tem problema. Você não vai ter uma hipoglicemia e vai morrer, porque o nosso corpo está adaptado a passar períodos sem se alimentar, sem ter comida disponível. Lembra da época das cavernas? Se a gente pensar nos homens das cavernas, eles passavam longos períodos sem comer. E eles tinham que caçar comida. Então, o que é que acontece? Se eles tivessem uma hipoglicemia porque estão sem comer, como é que eles iam atrás do alimento? Né? Então não teria existido a evolução, nós não estaríamos aqui hoje. Então a gente é adaptado a passar por esses períodos de fome, sim, porque o nosso corpo consegue formar glicose a partir de outras coisas, a partir da gordura, a partir da proteína. Então não tem problema nenhum, tá bom? Quem é normalzinho não tem problema, quem não tem nenhuma doença associada, normal não, né? Todo mundo é normal. Quem não tem nenhuma doença associada, ok? Quem tem compulsão alimentar também não indico fazer jejum intermitente, porque pode ser um gatilho que piore essa sua condição. Então você realmente não tem nenhuma indicação para fazer jejum, ok? Você tem que ir atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, de um nutricionista para fazer seu tratamento. Entendam que compulsão alimentar não é, ai meu Deus, esse final de semana eu comi todo o chocolate que tinha na minha casa, eu comi todo o biscoito que tinha na minha casa. Isso não é uma compulsão alimentar, certo? Compulsão alimentar é uma doença, é uma coisa muito séria e vai muito além de eu ter um episódio que eu comi demais, é muito além disso. Entendam que compulsão alimentar é outra coisa. Depois eu posso fazer um vídeo explicando exatamente o que é. Tá bom? Então deixem nos comentários, se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou responder todas elas, tá bom? Deixem suas sugestões, se inscrevam, dê um like, compartilhem e é isso aí. Bora querer. Um beijo.